Antes de começar, eu quero dizer que eu estou ainda sensibilizado, emocionado com a palestra do David. Fantástico mesmo, acho que é um incentivo para todos nós, né? Então é o seguinte, eu vou começar falando um pouco da minha história e talvez com a minha história vocês consigam entender um pouco, né, do que eu faço e o que eu quero falar para vocês. Então, eu sou filho do artista plástico Matheus, que é um cearense também, e vocês podem notar que é visível, né, pela essa minha foto de infância, o tamanho da cabeça, tipo, então não tenho como negar que eu sou cearense, né? Tá menor um pouco, mas era bem maior, eu acho. Então, meu pai sempre foi um incentivo para mim, como artista plástico. Eu cresci em um lar de artistas, né? E então, algumas pessoas sempre, quando iam fazer uma pergunta para mim, sobre, rapaz, como é que você começou a fazer isso aí? Aqui são alguns dos meus trabalhos. E as pessoas sempre perguntam, isso aí você nasceu com um talento e tudo. Apesar de eu ter nascido em um lar que eu via meu pai constantemente desenhando e pintando, por causa das dificuldades, eu sempre tive um receio muito grande, né, de futuramente me tornar do que eu me tornei hoje. Acabou que eu acabei me tornando um artista como meu pai, né? Então, foi uma infância muito difícil. Eu comecei a me interessar por isso em 77, mais ou menos. Hoje tenho 40 anos. E foi muito difícil porque não havia informação, né? Hoje você tem internet, tem tudo, tudo hoje é mais fácil. Então era uma carência muito grande de informação em todos os sentidos. Mesmo sem internet, a própria televisão era muito raro. E eu lembro que tinha um programa, que alguns de vocês devem ter assistido, que era a Disneylândia, né? Que passava à tarde. Talvez seja por isso o motivo de eu não gostar muito de futebol. Eu explico já para vocês por quê. Toda tarde passava a Disneylândia e um certo dia passou o making off do Bernardo e Bianca, que é um desenho da Disney que eu gosto muito ainda, né? Assim, não pela história, mas pela parte técnica, né? Quando eu vi o making off em 78, aquilo para mim foi uma novidade, porque eu nunca tinha visto aquilo, né? Eu pensava que a animação eram bonecos que realmente existiam, né? Tipo, vamos dar o crédito porque também eu tinha, sei lá, 7 anos de idade, né? Mais ou menos por aí. 7, 8 anos de idade. Então, eu não tinha informação nenhuma sobre isso, né? Então, quando eu vi o making off, eu fiquei espantado e falei, olha, eu quero fazer isso aí, né? Então, toda tarde eu sentava na frente da televisão, à tarde dos sábados, que passava, o único programa que passava, a animação da Disney. Hoje tem DVD, tem tudo que você consegue, até você compra o making off de todos esses filmes. Então, era a única oportunidade que eu tinha. Então, eu lembro que quando tinha campeonato brasileiro de futebol que não passava a Disney, na Disneylândia, eu ficava na frente da televisão com papel, sentado, imaginando que depois do futebol, a inocência ia passar a Disney, né? Só que passava a novela. Aí pronto, era só choro, né? Eu começava a chorar e pronto, era o único momento que eu tinha para poder ver alguma coisa, né, sobre isso. Então foi muito difícil. Com 10 anos de idade, eu tive acesso, né, a primeira vez ao cinema, e eu tive a sorte, né, de ver o filme do Spielberg, que foi o ET, e aquilo mudou minha vida. Então, assim, foi mais assim. Então, o cinema em si me empolgava e me deixava muito curioso. Eu achava, com 10 anos de idade, desculpem novamente a minha, sei lá, falta de inocência, eu achava que o ET era um garoto que tinha nascido com algum problema, né, genético. E eu fiquei mais assustado ainda quando eu fui ver na revista Veja, na época, que tinha uma capa assim, ele está chegando. Eu ainda tenho essa revista, a capa dessa revista Veja, e eu li na revista que o ET era um boneco de borracha com 3 anões que faziam ele se movimentar e era mecânico. Eu falei, não pode. Um boneco de 80 centímetros, você ter 3 anões e ainda ser mecânico, é impossível, né? Tudo bem, mas aí eu comecei a pesquisar e comecei a ver que era uma forma de arte, né? Então eu pensei, eu tenho que aprender isso aí já bem cedo. Então eu fiquei reprovado na 4ª série por tentar construir meu próprio ET, né? Eu ficava o dia inteiro desenhando na sala de aula, no seminário seráfico em Messejana, e fui reprovado um ano por causa disso, né? Eu dançava break também, mas isso aí não foi a razão principal. Então, uma das coisas que eu logo imaginei que eu poderia fazer é o seguinte: eu tinha que ir para a Califórnia, né? Então começou já nessa época um sonho meu, olha, está tudo lá. Se o ET foi construído lá, eu tenho que ir para lá também para construir o meu ET, ou para aprender a fazer esse mercado, esse
tipo de arte, né? Que é fazer animatronics, fazer bonecos, criar personagens, né? Então, quando eu terminei isso aí, a dificuldade, né, dos 10 anos começou a adolescência, aquela fase que realmente todo mundo já deve ter passado aqui, com certeza, né? E sabe como é que é. Então, ver aqueles momentos, né, do primeiro amor, né? Tipo, me apaixonei por uma menina, e foi tudo muito complicado. Então, nessa fase eu comecei a me afastar um pouco também, né? Isso é normal nessa fase, se afastar um pouco desses sonhos e tudo, até por causa das dificuldades. Eu não conseguia encontrar nenhum apoio, mesmo sendo filho de um artista, não conseguia encontrar apoio, né? Meu pai não tinha dinheiro para me mandar para estudar fora, e não havia recurso de informação, né? Então, é o seguinte, nessa fase de adolescência, como eu conheci uma garota, né? E aí, então é o seguinte, nessa fase comecei teve algumas oportunidades, eu tive uma oportunidade de pegar e me matricular em um curso que aconteceu aqui em Fortaleza, quer dizer, não aconteceu, né? Eu paguei um curso, meu pai, era R$150, mais ou menos, era um dinheiro realmente bem difícil dele conseguir na época. Eu paguei um curso de animação. Quando eu cheguei lá, achava que ia realizar meu sonho, né? Aí então eu fui fazer o curso e quando eu cheguei na porta eu descobri que o cara tinha fugido com o dinheiro de todo mundo. Então eu não consegui concluir o curso. Então era sempre assim, era sempre essas frustrações, né, que aconteciam. Aí na época também de adolescência, né, eu praticava artes marciais. Aí pensei em ir para Legião Estrangeira, né, que chama na França, né, Legião Estrangeira. Mas assim, foi uma fase, adolescência, como todo adolescente, né, até pela questão de eu não ter uma direção, até como a gente foi falado aqui sobre essa questão da pobreza. Eu não era pobre, mas como uma criança pobre também, que não tem um direcionamento, eu estava confuso nessa fase entre primeiro amor, né, tipo assim, adolescência, essa parte de eu não sabia o que eu queria realmente na vida, né? Então, nessa mesma época, eu consegui pelo menos o meu primeiro diploma, né? Como eu não conseguia fazer animação, tinha sido enrolado, e eu estava praticando artes marciais, pensando em ir para a Legião Estrangeira, aí o que acontece? Pronto, aí eu ganhei meu primeiro diploma de segurança armada, ou seja, a única formação que eu tenho é de segurança armada. Se alguém tiver algum serviço relacionado a isso, pode me chamar. Então, nessa época, para impressionar, né, o pai da minha namorada, eu fiz um curso de segurança armada para mostrar que eu era macho man, né, tipo, mostrar que eu podia fazer alguma coisa. Eu totalmente perdido, vamos fazer um curso de segurança armado, né, e vou ficar profissional nisso aí e conseguir um trabalho. Quando eu estava fazendo, nessa época, um teste, já para entrar num grupo aqui, que até no grupo era o J. Macedo, e aí, no outro dia que eu ia fazer o teste final para né, começar a minha carreira, minha longa, hoje teria uma agência talvez de segurança, outro estaria morto, não sei. Então, o que acontece? Eu fui salvo realmente, literalmente, pelo gongo. O meu pai conhecia uma pessoa na TVC, que era o Tadeu, esqueci o nome dele, Tadeu, que era o meu chefe lá, era amigo do meu pai. Olha, estão precisando de um desenhista lá na TVC. Aí eu fui no mesmo dia que era, ou eu vou fazer o teste para ser segurança, ou eu vou fazer, né, assim, meu pai já conseguia uma peixada, né, então vai ser mais fácil. Fui lá e fui admitido, na mesma hora comecei a trabalhar, então fui salvo. Desse momento em diante, começou a ficar mais claro um pouco as coisas para mim. Logo em seguida, nesse período, eu tive a oportunidade, com o dinheiro que eu ganhava lá, de fazer um curso com um grande artista cearense, Al Hill, que para mim, assim, foi um curso que o curso ia ser 1 ano, só que acabou não dando certo, né? E assim, ele teve uns trabalhos para fazer e o curso durou 1 mês. Só que esse 1 mês de curso que eu fiz serviu para minha vida inteira. Uma coisa que me inspirou na época, e me inspira até hoje, foi ver ele ser tão bom no que ele fazia e ele tem uma constante busca de sempre fazer melhor, né? Então, aquilo para mim foi determinante, muito, muito melhor do que fazer o curso de 1 ano com ele. Ver ele trabalhando, ensinando a gente, e mesmo ensinando, buscando cada vez mais, para mim foi tudo. Então, eu comecei, a partir daí, né, a ficar mais, ver que eu tinha que estudar, que tinha que ter uma dedicação absurda, realmente. E aí, nessa época, eu comecei a estudar quadrinhos, passei 1 ano estudando quadrinhos, e aí,
no período que eu estava começando a estudar quadrinhos, começando a fazer um pouco mais quase chegando a trabalhar, aí eu terminei um namoro, que acho que todo mundo já passou por isso, fiquei numa fase, artista é meio assim, né, meio sentimentalista, então eu acabei perdendo um pouco assim, o interesse, né, pela questão, e eu não estava dando certo, terminou o namoro, e eu acabei meio que desistindo dessa área de quadrinho, mas mesmo assim eu continuei. Depois que eu assisti o filme Jurassic Park, eu conheci o trabalho desse artista, que era o Stan Winston, e que faleceu agora em 2008. Ele tinha um estúdio que ele fez todos os filmes que vocês devem ter visto já, de efeitos especiais, a maioria de Jurassic Park, vários, ele fez a parte dos dinossauros, construindo, ele tinha um grande estúdio de escultura. Então eu passei a visualizar isso, eu quero trabalhar nesse estúdio, eu tenho que ir para a Califórnia e tenho que trabalhar lá. Então foi um período complicado assim para mim, realmente eu tinha que estudar bastante, né? Comecei estudando e nessa mesma época eu tive que desenvolver a modelagem 3D, a modelagem que eu sou escultor tradicional, mas eu trabalho com modelagem 3D. Então a única maneira de eu ir para a Califórnia, ser contratado, seria ser um estúdio desses de 3D, com a nova tecnologia do Stan Winston também que usava isso, me contratasse. Então, através do estudo do 3D que eu fiz de forma autodidata, né, numa situação bem complicada, tive que entregar um carro meu para poder... eu tinha dinheiro para entregar, ou eu pagava o carro, ou ficava com o carro e ficava sem computador. Entreguei o carro, fiquei andando a pé, e aí melhorei meu computador. Em seguida eu consegui, através dessa minha atitude, né, sair de Fortaleza e ir para São Paulo. Essa mudança de Fortaleza para São Paulo mudou definitivamente minha vida, nesse sentido. Passei 5 anos lá em São Paulo, ensinando, né, numa escola de 3D, e para mim é um motivo de orgulho ter saído daqui como cearense, autodidata, ter dado aula em São Paulo, que é o grande centro do mercado, é o grande centro, né, do 3D nacional. Então eu tive a oportunidade de estar nessa escola, Melies, que são algumas das minhas turmas, né? Eram sempre lotadas, uma palestra minha com mais de 300 pessoas, 400 pessoas. Então, para mim, que não tinha nada, que nenhum reconhecimento e nenhuma oportunidade, para mim isso foi tudo, né? E nesse período eu consegui sair, depois de ter meu visto negado infinitas vezes aqui pelo consulado de Recife, por não ter dinheiro, né? Porque eles achavam que eu ia trabalhar ilegal lá, nunca tive interesse em fazer isso, né? E eu queria trabalhar realmente com a minha área, e não trabalhar ilegal. Então o que acontece? Consegui ir para a Califórnia, recebi lá um visto chamado O1, que é um visto concedido a pessoas que se chamam de talento extraordinário. São pessoas que não têm formação, o visto é concedido a poucas vezes a algumas pessoas, só cientistas e pessoas que têm um talento que eles chamam extraordinário, né? Eu lembro que quando eu entrei lá nos Estados Unidos, lá naquela parte do guichê do consulado lá, o americano olhou para mim assim e falou assim: rapaz, você sabe quantos vistos eu vejo disso aqui igual ao seu aqui? Poucos, assim, é uma honra realmente você ter uma pessoa como você aqui entrando nos Estados Unidos. Então, para mim, que tive visto negado 4, 5 vezes em Recife por não conseguir provar que tinha dinheiro, né, e que achava que estava mentindo indo para lá. Então foi uma honra. Eu trabalhei numa empresa lá chamada Blizzard, né, que é uma das empresas tops do mercado. Nesse momento houve um sucesso muito grande, né, em termos de tudo, né, assim, de carreira, e realmente foi um momento, o ápice em relação ao meu trabalho. Só que por razões particulares, né, mais relacionadas realmente à saúde, eu tive que voltar, apesar de ter assinado o contrato de 3 anos com a empresa, eu voltei para cá, para São Paulo, passei um ano em São Paulo, e acabei voltando para Fortaleza. Quando eu voltei para Fortaleza, o Sandro, que é meu sócio que está aqui, ele veio dos Estados Unidos também para cá, a gente foi muito criticado, principalmente eu. Rapaz, como é que você deixa a Califórnia, uma chance como essa, e volta para São Paulo e depois para Fortaleza? Você é louco? Eu falei, não, eu estou fazendo o que meu coração manda. E era exatamente isso que eu quero falar para vocês, né? Tipo assim, que muitas vezes as pessoas têm grandes oportunidades e as pessoas se apegam demais às oportunidades como se elas fossem as últimas, né? Então você tem que saber
recuar algumas vezes, isso é uma estratégia de guerra, para que você ganhe tempo para conseguir voltar. Tipo, lute pelos seus sonhos, lute por tudo que você quer, mas saiba reconhecer os seus limites, saiba parar um pouco para pensar e se organizar novamente, né? Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu voltei com muita vontade de trabalhar. Eu voltei para minha terra, que é o lugar que eu gosto, meu coração está aqui. Eu estava lá com sucesso absurdo, né? Mas meu coração não estava lá. A gente tem que seguir o coração da gente, isso é o mais importante de tudo. Isso aqui, meu trabalho, eu faço com o coração. E o fato de ter voltado para cá, eu voltei e falei para muita gente, eu vou voltar para Fortaleza, para o meu bairro, e todo mundo vai dizer que isso não vai dar certo. E eu vou mostrar que daqui eu vou fazer muito mais. E graças a Deus, graças ao meu trabalho e à ajuda dos meus amigos, eu estou conseguindo fazer daqui coisas que eu nunca tinha conseguido quando estava em Los Angeles. Então, eu quero só deixar, né, esse conselho que serve, acho que para todas as áreas, né, e tudo. Busquem, quando vocês tiverem um sonho, lutem pelos sonhos de vocês e não deixem ninguém desfazer ou fazer vocês acreditarem que as coisas são impossíveis. Porque se vocês seguirem o coração de vocês, tudo vai dar certo. Não importa que mesmo dando errado, mesmo no final dando errado, vocês vão ter seguido e vão ter feito aquilo que vocês queriam fazer. Isso é o mais importante de tudo. E mesmo dando errado, vocês vão estar satisfeitos com vocês. É como o Michelangelo falou um dia, eu prefiro mirar alto e errar do que mirar baixo e acertar. A minha vida eu sigo dessa forma, é nisso que eu acredito. Eu agradeço a todo mundo pela paciência, né, pela atenção, aos organizadores do evento, Ted, maravilhoso. E mais uma vez, David, fantástico, emocionante. Realmente, eu entrei aqui com responsabilidade, fantástico, viu? Eu fiquei emocionado. Se dizem que o homem não chora, eu hoje provei aqui do lado da minha namorada que é mentira. Viu? Obrigado, pessoal. Obrigado.